Depois do lockdown que teve na minha cidade, eu fiquei com um pouco de receio de voltar a ir para as aulas presenciais. Mas nesse dia eu decidi ir ver como as coisas estavam, se havia essa possibilidade. Eu fiquei surpresa em ver como o cursinho estava vazio e bem organizado. Como vocês podem ver, a minha sala estava vazia, gente. Então, eu pude assistir a minha aula tranquila. Eu tive só uma aula no período da manhã, que foi de biologia, e foi muito bom porque foi a introdução do meu conteúdo favorito, que é genética. Minha aula terminou às 10h30, eu peguei todo o meu material que estava na sala, fiz uma pausa e fui direto para a cabine. Voltei a estudar às 10h30. Como eu não tinha mais nenhuma aula presencial na parte da manhã, eu decidi assistir uma aula de química, de uma matéria que eu tenho um pouco de dificuldade ainda. Eu optei em usar o iPad mesmo para fazer as anotações porque eu queria otimizar o meu tempo e acabou que deu muito certo porque a minha apostila de química do paralelo é no iPad mesmo. Eu não tenho o costume de fazer flashcards para todas as matérias, mas eu reparei que especialmente em química eles têm me ajudado bastante na hora da revisão. Assim que eu terminei de assistir a aula, eu comecei a fazer as questões. E o bom do paralelo que eu faço é que a professora faz as questões em uma live. Então, quando eu tenho dificuldade, é só dar uma olhadinha que eu consigo fazer. Eu decidi que eu ia almoçar um pouco mais cedo, porque eu não queria pegar o intervalo do ensino médio. E como eu estava sozinha, eu não precisava esperar ninguém. Então, eu organizei as minhas coisas na cabine e fui. Eu só preciso falar alguma coisa nessa parte do vídeo, porque quando eu tentei postar no YouTube, eles pediram direitos autorais. Eu saí da cabine e fui buscar a minha lancheira na outra unidade. Eu tava com tanta fome que nem deu tempo de mostrar pra vocês. Eu já tava na metade da marmita. Eu almocei sozinha, o que foi bom, porque eu precisava tirar a máscara, né? Então não corri nenhum risco. Depois que eu terminei de almoçar, eu voltei para a unidade das cabines e descansei. E como vocês podem ver, não tinha ninguém. Uma hora eu voltei e comecei a assistir a aula de física. Como eu optei em não imprimir as apostilas dos paralelos que eu faço, incluindo a de física, eu tava usando a apostila no GoodNotes, mas eu nem tinha me tocado que eu podia fazer as anotações lá também. Então eu tava fazendo tudo no caderno. Nesse dia eu tive um estalo e decidi usar no iPad, fazer tudo no iPad, e deu muito certo. Eu tava tão focada na aula que eu até esqueci de fazer algumas pausas. Quando deu 3 horas da tarde, eu decidi fazer uma pausa. Tomei um café, estiquei um pouco as pernas e voltei a estudar 3h30. Só que eu voltei fazendo exercícios e corrigindo eles. Quando deu umas 4 e alguma coisa,
a cabine começou a lotar. Então eu acabei decidindo voltar pra casa. Eu liguei pro meu padrasto, ele falou pra eu aguardar um pouco e eu continuei fazendo questões enquanto isso. Próximo das 5 horas, eu desci e ele já tava lá na frente, então eu fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu fui direto pro banho, coloquei toda a minha roupa pra lavar e voltei a estudar às 7 horas da noite. Então eu fiz a correção do simulado que eu fiz no final de semana. Na verdade foi só a correção da parte de natureza mesmo, porque já tava tarde e não dava pra corrigir tudo. Quando deu 9 horas, eu tava com muito sono, então eu decidi encerrar ali mesmo, porque eu não ia render mais. Essa foi a minha rotina, e se você gosta desse tipo de vídeo, me avisa aqui nos comentários pra eu postar mais. Tchau!